Oi, tudo gay? Aqui quem tá conversando com você é o Dan Bonfim. E comigo, tudo gay como sempre, né? Hoje o nosso podcast vai falar sobre um assunto um pouquinho mais denso do que o habitual: violência sexual contra homens e meninos. Então eu preciso começar esse episódio dizendo que ele tem o potencial de reaver algumas memórias que podem ou não ser memórias dolorosas para algumas pessoas. Isso não significa automaticamente que essas pessoas não devem ouvir esse episódio. Informação sempre é um ingrediente importante para a gente desenvolver cada vez mais recursos para ter uma saúde mental mais poderosa, né? Esse aviso é só para deixar você mais consciente e alerta sobre a sua escolha. E para conversar comigo sobre esse assunto, eu estou aqui com o Denis Gonçalves Ferreira. Seja bem-vindo, Denis. E para começar, conta pra gente, quem é você na fila da boate? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado mesmo. É um prazer estar aqui, é um poder contribuir com o que a gente vai conversar hoje. Eu sou o Denis, eu sou psicólogo, tenho alguns anos de formação, sou mestre em psicologia social pela PUC de São Paulo, estou terminando o doutorado em saúde coletiva na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa daqui de São Paulo, sou professor universitário na Faculdade de Medicina da Univag, lá no Mato Grosso, e sou um dos fundadores da Memórias Masculinas, que é a primeira organização que atende em formato de plantão psicológico homens que foram vítimas de violência sexual. Denis, antes de a gente falar, então, de violência sexual contra meninos e homens, mais especificamente, eu queria tirar uma questão importante aqui da nossa frente, né? A gente tem a tendência de pensar que o abuso é necessariamente o abuso físico, né? O estupro. Mas, afinal, o que é considerado violência sexual? Começar com essa pergunta, ela é super, super importante. Esse é um dos trabalhos que a Memórias Masculinas faz, porque quando a gente fala de violência sexual, imediatamente a imagem que vem na cabeça das pessoas é de um adulto, principalmente do sexo masculino, penetrando o ânus ou a vagina de uma criança. Então é sempre essa relação de um homem abusando sexualmente, violando sexualmente uma criança. Só que existem várias outras formas de violência que podem ter as mesmas consequências para a vida futura ou consequências até piores e que a gente nem considera como violência. Então eu costumo resumir que violência sexual é toda forma de aproximação sexual sem consentimento. E essa aproximação sexual ela pode ser com contato físico ou sem contato físico. Então, um exemplo que os homens, por exemplo, nem consideram como violência, que é serem expostos à pornografia, ainda muito saindo da infância, já entrando na adolescência, e serem expostos à pornografia. Então, a pornografia é para maiores de 18 anos. E aí, alguém que está em fase de desenvolvimento, ter contato com aquele material, é violento para o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Alguém que toca na genital dessa criança, que seja por cima da roupa, de maneira maliciosa, de maneira sexualizada, isso também é uma forma de violência sexual. Alguém que tenta um beijo forçado é também uma forma de violência sexual. E aí, para definir bem violência, toda forma de contato, de aproximação que não tem o consentimento. Então, um homem adulto também pode ser vítima de violência sexual de um outro homem ou de uma mulher, inclusive, porque qualquer aproximação, toques no corpo, carícias, palavras, até o próprio ato sexual, masturbação e qualquer coisa nesse sentido com contato físico é considerado violência sexual. Então, um dos trabalhos que a Memórias Masculinas quer fazer também é abrir o leque e dizer assim, olha, violência sexual é ato sexual, sim, o sexo sem consentimento, mas existem várias outras formas de violência e a gente precisa levar isso em consideração. E existe também a exploração sexual, né? Que também é um tipo de violência sexual, né, Denis? Sim, super legal você citar isso, porque a exploração sexual é qualquer forma de aproximação sexual, mas que tem um fim econômico, uma troca de benefício. Então, quando a gente fala em exploração sexual, a gente fala quase que exclusivamente com pessoas, quase que não, né? É 100% exclusivamente com pessoas abaixo de 18 anos. Então, qualquer relação abaixo de 18 anos
que a troca para essa relação seja uma bala, uma bolsa, um tênis, R$ 20, R$ 1.000, qualquer troca que seja de coisas ou de questões econômicas com alguém abaixo de 18 anos é considerado exploração sexual. E aí, do ponto de vista legal, é tipificado como outro crime. As consequências disso para um adolescente, uma criança ou adolescente, é a consequência de uma violência sexual. Mas do ponto de vista da lei, ele tem um agravante por conta do fim que a pessoa conseguiu essa interação com a vítima a partir de propor a troca. Sei lá, a gente tem atendido no Memórias Masculinas pessoas que vieram de situações financeiras muito, muito, muito vulneráveis e que na infância recebiam de adultos moedas e dinheiro para ir ao supermercado, para fazer coisa para esses adultos. E na volta do supermercado, essas pessoas abusavam sexualmente. Então, tinha uma questão de comercial envolvida nessas relações. Então, do ponto de vista da lei, é um agravante, mas do ponto de vista da violência, da pessoa que sofre que sofre a violência, é uma violência como qualquer outra forma de violência sexual, mas é tipificado de maneira diferente. E também o aliciamento para pornografia, né? Quando você tem menos de 18 anos, você não pode fazer pornografia, mas às vezes eles, né, vão em comunidades que as pessoas são mais carentes e as pessoas com 15, 14 anos acabam aceitando criar conteúdo pornográfico para o mercado adulto por dinheiro, né? Isso também é um tipo de violência. Mas sim, antes de a gente falar... Mas agora sim, falando mais especificamente de abuso de meninos, né? Porque a crença universal, né, que existe, bom, mas eu achava que só menina, né? Eu achava que só mulher sofria abuso sexual. Ou, no máximo, a gente pensa em crianças, né? Meninos, crianças. Ou se eu acho, bom, sim, isso também acontece, eu penso, não, com certeza meninos e homens sofrem muito menos abuso sexual do que mulheres, né? O que a gente tem de dados nesse sentido? O que a gente sabe de concreto sobre esse assunto? Muito bom falar sobre isso, Dan. Acho que a pergunta está bem feita, porque exatamente para desmistificar, esse é um problema. Então, todos os dados oficiais, a maioria deles, pelo menos, apresenta os dados estratificados por sexo. Então, sexo masculino, sexo feminino, né? E os dados em relação às mulheres... Talvez você vai escutar um barulho de trovão aqui, que está formando uma tempestade. É que é podcast raiz, ok, gente? Aqui é tudo vida real. Então, os dados apresentados, eles geralmente apresentam os dados estratificados por sexo. Então, sexo masculino, sexo feminino. Só que como a gente, historicamente, na série histórica dos dados, a gente vê que as mulheres são majoritariamente mais vítimas do que os homens, a mídia... a pesquisa científica e a sociedade como um todo acaba dando um grande destaque, e tem que dar mesmo, porque os números são assustadores em relação à violência contra a mulher. E aí, pensando na mulher, a mulher adulta e a mulher criança e adolescente, na pessoa do sexo feminino. Porém, entretanto, todavia, todos esses dados oficiais, eles também apresentam dados sobre os meninos. E embora sejam os dados oficiais em menor quantidade quando comparado com as meninas, eles são assustadores também. Então eu separei aqui, eu fiz uma colinha, eu separei porque no Brasil a gente tem 3 sistemas de notificação. Então a gente tem um sistema de notificação do Ministério da Saúde. Então qualquer situação de violência sexual que chegue numa unidade de saúde, a partir de 2011, essa notificação é compulsória, ou seja, o profissional de saúde que acolhe essa vítima tem que notificar o Ministério da Saúde por meio de uma ficha específica. Essa ficha de notificação é para a produção de dados para que a gente consiga fazer políticas públicas de prevenção. Então, a gente tem os dados do Ministério da Saúde, a gente tem os dados das Secretarias Estaduais de Segurança Pública, que é onde reúne os boletins de ocorrência de todas as delegacias. Esses dados são reunidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Fórum Brasileiro é uma organização que não é uma organização pública, né, uma organização sem fins lucrativos, enfim, que foi criada exatamente para criar um mapa da violência no Brasil, e aí o mapa da violência entra a situação de violência sexual. Então, eles se reúnem anualmente, no Anuário de Segurança Pública, todos os dados de violência que chegam nas delegacias. Então, homicídios, latrocínios, roubos, furtos, sequestros, tudo que chega numa delegacia
inclusive violência sexual. Então, Ministério da Saúde, Fórum de Segurança Pública e, por último, a gente tem aí não são notificações, são denúncias do antigo Disque 100, que as pessoas ainda conhecem como Disque 100, mas hoje chama Disque Direitos Humanos. Então, se eu sei de alguma criança ou de algum adolescente que está sendo vítima de violência sexual e eu quero fazer uma denúncia, eu disco 100 e faço, olha, eu sei que uma pessoa que mora nesse endereço está sendo vítima de violência sexual da mãe, do padrasto, do tio, da avó, e aí essa notificação vai chegar para a unidade, provavelmente para o Conselho Tutelar ou para o CREAS, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, ou para o Ministério Público, na Vara da Infância, no Fórum, e aí vai abrir um processo de investigação para ver se essa violência está acontecendo. Então, em tese, no Brasil, a gente tem esses 3 sistemas. E aí, como os números são altos e grandes, no Ministério da Saúde, entre 2009 e 2018, foram notificados 31.826 casos de violência sexual contra meninos e homens no Brasil. Só meninos e homens? 31.826 casos. Só meninos e homens. Uau. Isso representa 12,57% das notificações de violência sexual. Ou seja, a maioria expressiva é de mulheres, mas 12% das pessoas que chegaram numa unidade de saúde são meninos ou homens. Nas delegacias, no ano de 2009, eu não peguei o de 2020, eu não tenho certeza se saiu já o de 2020, então no ano de 2009 chegaram nas delegacias do Brasil 9.490 casos de estupro e de estupro de vulnerável exclusivamente contra meninos e homens. Então, estupro acima de 18 anos e estupro de vulnerável abaixo de 18 anos. Isso representa 14,3% dos boletins de ocorrência de estupro e de estupro de vulnerável. E no Disque 100, no ano de 2020, o relatório de 2020, foram denunciados por telefone 3.065 casos de violência sexual contra meninos e homens. E isso representa 18% de notificações de violência sexual contra meninos. E aí, só para entender a dinâmica dessas notificações, né, e da prevalência dessas notificações, tem um estudo que reuniu, a gente chama de revisão sistemática, que reuniu vários estudos ao redor do mundo todo, e aí, diferente de sistema de notificação, com dados de pesquisa científica. E aí a estimativa é que a violência sexual contra homens, e aí homens, meninos ou homens, a variação é de 3 a 17%, que é um pouco dentro dessa variação de violência sexual contra homens no Brasil. Então, embora as mulheres tenham sido historicamente mais vitimizadas sexualmente, o número de violência sexual contra homens é altíssimo, é assustador, e a gente tem uma impressão de que esse número é extremamente subnotificado por razões que eu acho que a gente vai até falar mais à frente, mas esses dados já são altos e, na realidade, pode ser que eles sejam mais altos ainda. A verdade é que para esse tipo de crime a subnotificação é quase certa, né? Infelizmente, independente do gênero, a subnotificação faz parte desses estudos também, né? Uma coisa que a gente já meio que espera. Mas, com os números que a gente tem e com as informações que a gente conhece, é possível a gente fazer agora algumas comparações mais adequadas sobre quais são as diferenças que acontecem entre o abuso de meninas e mulheres e o abuso de meninos e homens? Eu vou começar ao contrário na sua pergunta, porque antes de falar das diferenças, eu acho que é legal falar das coisas que são iguais. Então, já é um consenso científico de que a violência sexual contra as mulheres acontece quase que sempre, ou chega a ser mais de 80% dos agressores sexuais, são pessoas conhecidas da vítima. Então, avós, tios, pais, padrastos, pessoas do próprio círculo familiar dessa mulher. Isso também acontece com os meninos. Então, a maioria dos agressores que violam sexualmente os meninos e os homens também são figuras conhecidas da vítima. Então, aquele mito, que é simplesmente um mito mesmo, de que a violência sexual é uma coisa que está fora, óbvio que uma mulher corre muito risco de ser estuprada ou de ser assediada na rua, mas o maior risco das mulheres, através de todos os sistemas de notificação e pesquisas, é dentro da própria casa. E isso também acontece com os meninos e homens. Então, além de
ser com figuras conhecidas da vítima, uma outra característica é, porque é uma figura conhecida, as violências sexuais contra mulheres e meninos, meninas e meninos, também acontece ou na sua própria casa ou na casa do agressor, porque são figuras conhecidas. Então, essas são as similaridades, que são super expressivas, da violência sexual contra meninas e homens, né? Meninas, meninos, mulheres e homens. Isso é muito incomum. Coisas que algumas pesquisas conseguem descrever como diferenças, o fato dos meninos falarem menos sobre as experiências de violência sexual, então você disse uma coisa super importante, violência sexual é mais difícil de relatar tanto para homens quanto para mulheres. Isso é fato. Só que para os meninos, por algumas razões, que a gente pode explorar mais à frente, é mais difícil de falar do que para as próprias meninas. O fato dos meninos falarem menos sobre as experiências de violência sexual pode fazer com que as violências sejam mais graves e mais duradouras do que a das meninas. Por quê? O agressor sexual sabe ou imagina, ou ele cria o cenário para isso, que aquele menino não vai falar daquela experiência para ninguém. Então, como a violência é mantida em segredo, ele se sente no direito de fazer mais atos de violência, então uma violência de repetição maior e de violências mais graves, com penetração, com violência física, com violência psicológica misturada com essas coisas todas. Então, essa pode ser uma característica. Antes essa característica não era observada. Os estudos mais recentes conseguem perceber que aí a justificativa é porque os meninos falam menos, de que os abusos contra os meninos podem ser mais graves e mais duradouros. E uma coisa que eu estou percebendo aqui, que está bem implícito aí na sua fala, é que a figura do agressor geralmente é o homem, independente da figura da criança que é, do gênero da criança que é abusada, né? Sim, tem uma pesquisa que foi feita com 200 e alguma coisa prontuários de um sistema de notificação, na verdade, do sistema de notificação do Ministério da Saúde, mas regionalizado no Distrito Federal. Então, uma pesquisadora fez essa análise com notificações só de meninos. 90% dos agressores, quer dizer, 90% das pessoas que agrediram eram agressores, eram pessoas do sexo masculino, mas 10% eram do sexo feminino, que é um outro mito também, de que, obviamente, que é uma outra similaridade com as meninas. A maioria dos agressores, tanto com meninas quanto com meninos, são pessoas do sexo masculino. Mas mulheres também podem ser agressoras sexuais. É uma minoria, mas mulheres também podem ser agressoras sexuais. E aí o fato de um homem agredir sexualmente, violar sexualmente um menino, já é um super complicador, porque nessa sociedade que é heteronormativa, um homem violar sexualmente uma mulher, em tese, é uma relação heterossexual, é desigual, é violenta, não deveria acontecer em hipótese nenhuma, mas é uma relação heterossexual. Um homem violando sexualmente um menino nessa sociedade que é heteronormativa pode ser um grande problema para esse menino, porque não é uma relação heterossexual, e nessa sociedade a homossexualidade não é vista como natural, como normal, como aceitável. E ouvindo você falar, a gente percebe que, de qualquer maneira, né, se é abuso sexual de meninos e homens ou de meninas e mulheres, o que a gente vê em comum é o silêncio, né? Parece que de alguma maneira é seguro dizer Sim. que, independente da frequência da ocorrência, das comparações que a gente está fazendo aqui entre esses dados, a gente vem falando, né? Meninos e homens se silenciam mais do que meninas. Por quê? A principal razão que os pesquisadores consideram do silenciamento maior entre os meninos do que entre as meninas é por conta do machismo, né? Nessa sociedade em que os meninos são ensinados sistematicamente a serem fortes, a não demonstrarem emoção, a não demonstrarem sinais de fraqueza, então o homem não chora, se ralou o joelho, se quebrou o braço, se caiu de patins, ou sei lá, jogando futebol e tal, o menino tem que sempre manter uma postura dura, sem expressar as emoções. Ele se identificar como vítima já é um grande problema, porque ele tá sendo bombardeado o tempo todinho de informações de que ele tem que ser forte, de que ele tem que se proteger, de que ele tem que proteger o outro, que ele é
o top da sociedade, né? Que ele tem que dar conta de todas as coisas. Então, esse menino já se perceber como vítima já é uma dificuldade enorme. Esse menino reconhecer que ele foi vítima e falar sobre isso é, em alguma medida, assumir algum traço de fragilidade. E os homens não são ensinados a apresentar fragilidade. A fragilidade é uma coisa quase que do gênero feminino, do sexo feminino. Então, o menino não se sente confortável em demonstrar qualquer sinal de fragilidade, de fraqueza. E não é fragilidade, na verdade, porque quando a gente trata de violência sexual, não tem a ver com a vítima, tem a ver com mau caratismo, tem a ver com as características do próprio caráter do agressor e da agressora, não tem a ver com a vítima. Então, o fato de nós vivermos uma sociedade machista, em que o homem não consegue se colocar nesse lugar de frágil, de sensível, e que ele também pode ser vítima de uma série de coisas, faz com que os meninos não consigam se perceber como vítimas, e quando eles se percebem como vítimas, eles não conseguem falar, porque seria demonstrar um sinal de fraqueza. Eu falei um pouco sobre a questão da nossa sociedade ser uma sociedade heteronormativa, que é uma das outras super grandes características da violência sexual contra os meninos, porque majoritariamente os agressores sexuais são do sexo masculino. Então, quando ele agride sexualmente, passa a mão, tenta beijar forçado, tenta masturba, qualquer situação sexual com o menino implicaria numa situação homossexual, e não numa relação, numa situação homossexual. E o menino cresce sabendo que a homossexualidade é uma coisa ruim, é piada, é motivo de vergonha, é motivo de chacota na escola, ele é rejeitado por isso. Se ele tem trejeitos, então vira homem, fala grosso, não cruza a perna e tal. E aí ele sabe que uma relação homossexual é de dois homens. Então, se ele consegue romper com as barreiras do machismo e dizer assim, opa, eu sou frágil, eu fui vítima. Putz, e aí ele vai falar sobre, aí ele esbarra numa outra barreira. Mas eu fui vítima de um homem. Significa que eu sou gay, então, porque eu fui vítima do homem. O que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, porque não significa, e nem significa que a orientação sexual do agressor é homossexual, que é também um outro mito em relação à violência sexual contra os meninos, que a maioria dos agressores sexuais são homossexuais. Isso não é verdade. A maioria dos agressores sexuais são heterossexuais. E um agressor sexual que tem uma relação com o menino, que força uma relação com o menino, isso não transforma ele no homossexual. Ser homossexual tem a ver com afeto, tem a ver com desejo, tem a ver com várias outras coisas que não necessariamente o desejo exclusivamente sexual. Então isso é muito importante dizer. Então você percebe que a sociedade é machista, já dificulta o menino se perceber como vítima e falar sobre isso. O fato da maioria dos agressores serem homens implicaria numa relação homossexual, e aí o menino se sente mais desconfortável para falar sobre essas coisas, que são barreiras. As meninas têm outras barreiras, e a gente não pode menosprezar as barreiras que as meninas enfrentam de maneira nenhuma. Tem várias questões em relação às meninas que são super importantes serem destacadas. Então, se a menina foi vítima de violência sexual, então é a roupa dela que chamou a atenção, é ela que sentou no colo da pessoa, e ela é sempre identificada como a causadora da situação e não o próprio agressor. Mas em relação aos meninos, gostaria de destacar essas três coisas, o machismo, essas duas coisas, o machismo, na verdade três coisas, né? O machismo, a questão da homossexualidade, né? O medo de ser gay porque foi uma situação sexual de duas pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, e uma terceira questão que eu acho que é bastante importante de destacar, que é o medo de se tornar um agressor. Então, o medo de se tornar um agressor é tão grande que esse menino guarda isso em segredo, porque ele imagina que se ele falar sobre isso, as pessoas podem até falar, se você sofreu, porque as pessoas acreditam nisso, então se Existe você essa foi crença. vítima, lá na vida adulta você vai ser um abusador, então é como se você ficasse sendo vigiado. Então, para não ter que entrar em contato com isso, ele guarda isso em segredo. O que também não é uma verdade, né? É completamente inadequado dizer que a vítima se tornará um agressor sexual. Não faz sentido isso. Provavelmente as consequências não vão ser essa, né? As consequências vão ser muito mais tristes, na verdade, para a vida dessa pessoa de ter sofrido esse abuso. Mas a gente vai falar um pouquinho mais de consequência, mas acho que a gente pode deixar um pouquinho mais para frente.
porque eu acho que é uma questão que agora é um pouco mais densa, né? E até antes de falar dela, eu queria dizer para as pessoas que estão gostando do episódio para seguirem aí e compartilharem, né? Seguirem nas plataformas de áudio, clicarem aí no seguir para receber sempre os novos episódios e ver os outros episódios aí que a gente tem na plataforma com assuntos sobre saúde mental também, como o de hoje. Mas agora entrando numa questão um pouco mais densa, a gente sabe que existe todo um campo, né, de conhecimento da psicologia que se chama psicologia forense, né? Que tem esse intuito bom, pesquisar quais são as questões psicológicas que envolvem os crimes, né? E a gente não vai se aprofundar tanto nisso hoje. Em casos com meninas, a gente tem algumas direções, né? E algumas você já falou que são semelhantes, inclusive. Normalmente o agressor é da própria família, né? Ou os crimes geralmente acontecem na própria casa da criança, né? E essas informações, elas são bem importantes, né? Para as pessoas próximas ficarem atentas e para a gente, talvez até desenvolver políticas públicas de educação sexual, né? Para que isso seja cada vez mais importante, mais levado a sério, para que as crianças saibam identificar e falar imediatamente quando elas estão sofrendo algum tipo de abuso, né? Mas a minha pergunta aqui é possível tipificar, de alguma maneira, ou categorizar como normalmente se dão esses abusos sexuais contra meninos e homens? E a gente tem falado, durante o episódio, sempre meninos e homens, né? E agora eu queria, já que a gente vai tipificar um pouco o crime, eu queria que a gente dividisse, então, agora, nesse momento. A gente falasse, então, primeiro de casos de abuso contra meninos, e daí depois a gente fala como são tipificados, qual é a tipificação dos crimes contra homens. Certo. Eu só queria destacar uma coisa que você falou que é super, super, super importante, que é a educação sexual. Se a gente fosse uma sociedade que educasse mais as pessoas em relação à sexualidade, a gente conseguiria prevenir muito mais as formas de violência sexual. Então, eu queria dar um destaque para isso, porque educação sexual, e não aquela educação sexual da aula exclusivamente de biologia, de como que usa um preservativo, do que é uma menstruação. Não é isso, as coisas são importantes, mas a educação sexual no que diz respeito ao que é o meu corpo, o que é o meu desejo, como eu expresso meu desejo, quem toca no meu corpo, eu posso tocar no corpo de quem, onde eu sinto prazer, como eu sinto prazer, como eu não devo sentir prazer. Essa forma de educação sexual que promove muito mais autonomia e muito mais direitos humanos. Saúde mental para tipificar, também. acho que essa pergunta é super... Totalmente. Para tipificar e aí tentar separar em meninos e homens, é super, super difícil, porque os dados de pesquisa que investigam as características específicas das próprias violências, eles são muito escassos. Muito escassos. Uma das coisas que eu estou fazendo no doutorado, eu termino no meio do ano, se tudo der certo. Aquela história de doutorado, né? A gente sabe. Exato. Não é fácil, menino. Tem tantas variáveis que podem atrapalhar esse percurso. Verdade. Sobre o que é o doutorado? Mas uma das coisas que eu estou fazendo... No meu doutorado, eu estudo exclusivamente violência sexual contra meninos e homens. Então, eu estou produzindo uma análise com dados do Ministério da Saúde, de uma pesquisa que a gente fez em 2016, em 12 capitais brasileiras, com 4.176 homens que fazem sexo com homens, que participaram de uma pesquisa, e no inquérito tinha perguntas sobre violência sexual. Então, eu analiso exclusivamente dados de violência sexual desses 4.000 homens, mas eu também estou produzindo no meu doutorado uma revisão de escopo, que é uma revisão do que foi publicado nos últimos anos sobre o assunto, para a gente conseguir perceber o que foi publicado, o que não foi publicado e o que precisa ser publicado. E aí, na hora que eu estou fazendo essa revisão de escopo, a gente percebe que o que foi publicado de violência sexual, a partir dos critérios que a gente seleciona para incluir os estudos, é muito pouco. É muito pouco. Eu falei anteriormente dos dados de notificação. Então, se você for pensar de quase 10 anos, então 2009 a 2018, foram 31 mil casos de violência sexual que chegaram em algum serviço de saúde. A gente sabe
poucas informações sobre essas notificações. Então, as pessoas que fizeram essa notificação não foram bem treinadas para notificar a idade do agressor, quem era o agressor, qual era o vínculo que a vítima tinha com o agressor, se a criança ou adulto estava sob efeito de álcool ou drogas, se o agressor estava sob efeito de álcool ou drogas, se foi na casa, se foi na rua, se foi na escola, se foi no serviço de saúde. Essas informações estão na ficha de notificação. Mas, na hora que você olha o conjunto das informações, parte significativa delas está preenchida, mas parte significativa delas não está preenchida. Então, a gente não pode nem dizer com muita certeza algumas coisas em relação à violência sexual contra os meninos, porque os dados são muito ruins mesmo. A gente não tem, eu estou tentando fazer, até divulgar aqui para quem estiver ouvindo, um inquérito nacional via internet, via Google Forms, para ver se os homens de vários estados, a gente gostaria de todos os estados, no mínimo de todas as capitais, respondessem quem foi vítima e quem não foi vítima, respondessem, porque a gente não tem dados representativos da população brasileira sobre violência sexual. Eu falei anteriormente sobre os dados do sistema de notificação. Imagine que um menino foi vítima de violência sexual do avô, o avô masturbou ele. Esse caso provavelmente nunca vai chegar numa delegacia e nunca vai chegar no serviço de saúde. Só que é uma violência sexual. Então, na hora que eu falo do sistema de notificação, os números são muito subnotificados. Quando a gente fala de dado de pesquisa, se eu perguntar isso para a pessoa, alguma vez na vida, alguém fez isso com você, a chance é muito maior da resposta ser mais próxima da realidade. Então, quando a gente fala de tipificar como é a violência sexual contra os meninos e homens, as únicas certezas que a gente tem nesse sentido é que tanto com meninos e quanto com homens, essa violência é cometida por figuras próximas da vítima. Essa é uma certeza que a gente tem, que é o mesmo padrão contra meninas e mulheres. A outra certeza que a gente tem é de que a violência costuma acontecer majoritariamente no lugar onde essa criança ou este homem deveria se sentir seguro. E aí tem uma pesquisa super interessante, que é para o público, que eu acho do seu público, que é uma pesquisa que foi feita aqui em São Paulo, em boates, e é sobre agressões sexuais. E aí nessa pesquisa as pessoas, antes de entrar na boate, recebiam uma pulseirinha, entravam na boate, respondiam um questionário e tal, entravam na boate, e aí saíam da boate e respondiam um questionário. E a gente... Então, eram todas as boates. Então, sertanejo, pop, rock, funk, todas as boates. Só que a informação para o seu público que eu acho que é interessante é porque tinham boates LGBT, enfim, boates gays. E aí, nessa pesquisa, em todos os estudos que foram publicados, pelo menos de 2015 a 2020, é a única pesquisa que violência sexual contra homens, estupro e tentativa de estupro é maior entre os homens do que entre as mulheres. E aí as autoras justificam esse dado porque nas boates LGBT, com a presença do dark room, é complicado dizer isso porque a interpretação desse dado é difícil, mas a presença do dark room poderia ser um facilitador para os agressores sexuais agredirem sexualmente as pessoas. Porque se você está lá, significa que você está disponível para sexo com todas as pessoas. E não é verdade isso. Você está disponível para sexo com quem você quer. Mas o agressor sexual pode se sentir assim, se você está aqui no dark room, você quer sexo. Pode ser que você queira, mas você não queira com aquela pessoa específica. E aí existe a forçação de barra, que é a tentativa de estupro e estupro. Então, essa é a única pesquisa de 2015 a 2020 em que os dados de violência sexual contra homens é maior em comparação às mulheres. Então, essas são as únicas certezas, e aí não são tantas certezas, a gente tem muito mais dúvidas do que certezas em relação às violências. Em relação aos homens adultos, é até curioso no mau sentido falar isso, mas alguns rapazes que eu conheço que são heterossexuais e que responderam a pesquisa e que conhecem uma amiga de uma amiga de uma amiga, falaram de experiências, por exemplo, de ir para balada com um grupo de amigos, e aí tá na balada, mas assim, naquele dia ele colocou na cabeça, eu quero beber com os meus amigos, eu não quero transar, não quero beijar, eu quero beber com os meus amigos. É um cara heterossexual que vai para uma balada qualquer.
E aí, eventualmente, chega uma menina e se aproxima e começa a dar em cima, e a menina é bonita, começa a dar em cima, só que ele tá assim, eu não quero ficar, porque eu coloquei assim, não tô com tesão, não tô afim, não tô com vontade e tal. E a menina insiste. Quando essa Uhum. menina insiste, esse homem se sente obrigado a ceder, porque se ele não cede essa investida da mulher, ele já é considerado pelos amigos, "Ih, esse cara é boiola, esse cara é broxa, esse Uhum. cara tá estranho, uma menina bonita dessa ele não quer dar em cima", porque existe um estereótipo de que o homem quer sexo o tempo todo e com Uhum. qualquer mulher, o que não é verdade. Uhum. Aí ele cede as investidas dessa menina sem estar com vontade. Então, é uma situação super desagradável, acaba sendo consensual, porque a menina não Uhum. pendura nele, mas ele está interagindo sexualmente com ela sem estar nem um pouco interessado. Então, Uhum. essa é uma característica que é muito diferente das mulheres, por exemplo, que a mulher fala não, o cara não aceita o não como resposta, e aí ele investe mesmo assim, que é Uhum. horrível, é horroroso uma situação como essa. No caso dos homens, ele não consegue dizer não, porque se ele diz não, ele está assumindo que ele não está pronto para o sexo o tempo todo, que ele não tá, Uhum. que ele é gay, que ele é qualquer coisa. Então, essa característica em relação aos homens é um problema, porque aí esse homem vai para o motel com essa menina, vai para casa com essa menina, vai acordar no dia seguinte dizendo assim, putz, eu não queria estar aqui. Uhum. Eu queria estar lá, eu queria estar acordando em casa, eu queria ter ficado até 6 horas com os meus amigos, bebendo, curtindo, eu não queria estar aqui. Pode ter sido gostoso, a menina pode ter sido super interessante, ele pode ter conseguido uma ereção para refazer sexo e tudo, mas ele não estava predisposto, ele não estava com desejo para estar ali, e ele não Uhum. pode nem falar isso para a menina e muito menos para os amigos dele. Então é Uhum. muito violento você não querer fazer sexo e nem poder dizer que não quer fazer sexo. Uhum. Então acontece disso com os homens, mas o que a gente tem de pesquisas que a gente pode também afirmar em relação aos homens, que aí é quase que violência sexual realizada por parceiro íntimo. E aí Uhum. o que tem produzido na literatura é quase que exclusivamente de homossexuais, de casais homossexuais, né, homens homossexuais, homens adultos, que um quer, o outro não quer, e aí entra numa situação de violência física, de violência psicológica e de violência sexual. Então, isso já tem escrito na literatura, e é uma coisa que a gente tem que ficar atento, porque os agressores sexuais, eles, a gente não consegue dizer quem são eles a partir da orientação sexual. Então, tem agressores sexuais heterossexuais, homossexuais, bissexuais, a maioria, obviamente, é heterossexual, mas nas relações homossexuais, eu já ouvi relatos de homens que o parceiro insistia muito para o parceiro usar muito álcool, usar qualquer outra substância, enfim, qualquer outra droga, porque sabia que quando o companheiro estava sob efeito de álcool ou droga, ele conseguia fazer sexo. E aí a vítima, no dia seguinte, falou assim, nossa, tipo, o que aconteceu? É Uhum. namorado, é um casal, mas assim, sabe quando a pessoa não tá querendo fazer sexo? Tipo, quem não querer fazer sexo? Um Uhum. homem não precisa fazer sexo o tempo todo ou querer fazer sexo o tempo todo. E aí acontece de entrar numa situação muito abusiva, numa relação abusiva, e isso já está descrito na literatura em relação aos homens. Você citou um caso, né, de agressoras mulheres, mas existem outros tipos de casos tipificados onde a agressora é mulher? Sim, a gente consegue ver nas pesquisas que a mãe pode ser uma vítima, desculpa, a mãe pode ser uma agressora, as figuras próximas dessa criança, né? No Uhum. caso das crianças. No caso dos adultos, pode ser a companheira, que Uhum. foi uma situação que eu falei agora, mas eu Sim. citei esse exemplo da boate e tal, mas pode ser uma esposa. Inclusive, saiu até, não tenho certeza se é na BBC, saiu um caso de um cara, agora eu não tenho certeza, vou falar, chutar aqui, não sei se ele é ucraniano, ele é de um Uhum. país do leste europeu, que ele ficou numa relação abusiva há muitos anos, e ele era como se fosse um escravo sexual da esposa dele. E aí, se ele não fizesse sexo, ela batia nele, ela humilhava ele, e ele não revidava essas coisas. Falar essas coisas no público, falar assim, como assim um homem é escravo sexual da Uhum. mulher? É inimaginável uma coisa como essa. Mas acontece. É óbvio que numa escala muito menor, mas isso acontece. Uhum. Então, as mulheres podem ser agressoras sexuais, e aí majoritariamente são mulheres
do convívio ou desses meninos ou desses homens adultos. Então, ou é a namorada, ou é a esposa, então são figuras conhecidas dessa vítima. Uhum. E quando a gente fala, assim, de consequências, né, disso, para a gente ir já se encaminhando mais para o final aqui da nossa conversa, quais são as marcas que esses tipos de abuso deixam? Então, a palavra consequência, os estudos que a gente tem, a gente não pode falar de consequências porque não existe nenhum estudo, pelo menos no Brasil, que para a gente avaliar a consequência, a gente teria que acompanhar esses homens desde que eles foram vítimas de violência até 10, 15, 20 anos depois para conseguir fazer uma análise de fato de essas coisas é consequência disso mesmo. O que a gente consegue dizer com muita clareza são de fatores associados. Então, homens vítimas de consequência. Homens vítimas de violência sexual, como mulheres vítimas de violência sexual também, apresentam maior probabilidade de desenvolver o que a gente chama de transtornos mentais comuns, que são depressão, os transtornos depressivos de modo geral, os transtornos de ansiedade de modo geral, transtorno de estresse pós-traumático, que é reviver por meio de sonhos, por meio de medos, de fantasias, exatamente aquele trauma que a vítima sofreu. Então, vítimas de violência sexual têm muito mais chances de desenvolver transtornos mentais comuns do que a população do modo geral. Vítimas de violência sexual, e aí tem muitos estudos, principalmente nos Estados Unidos, têm mais chances de serem diagnosticadas com HIV na vida adulta. Então, ter HIV na vida adulta, a chance de você ter tido um histórico de violência sexual é muito grande. E aí tem várias explicações para esse fenômeno, porque imagina que a violência sexual, ela prejudica um pouco sua noção de autocuidado, porque quem deveria te proteger foi quem te violou. Então, quem deveria te amar foi quem te agrediu. Então, sua noção de autocuidado fica prejudicada. Essa pessoa, quando for fazer sexo consensual na vida adulta, na hora de ter que decidir sobre o uso ou não uso do preservativo, acaba negligenciando o uso do preservativo porque o autocuidado dessa pessoa pode estar prejudicado por conta da situação da violência que aconteceu lá atrás. Então, infecções sexualmente transmissíveis está associada à presença de histórico de violência sexual. Então, os transtornos mentais comuns, as infecções sexualmente transmissíveis. Tem um estudo muito interessante feito com homens aqui de São Paulo, uma dissertação de mestrado na Faculdade de Saúde Pública, que investigou homens com disfunções sexuais. Então, dor pélvica crônica, ejaculação precoce e disfunção erétil. A prevalência de violência sexual nesses homens é altíssima. E aí a autora sugere que ser vítima de violência sexual na infância ou na adolescência aumentem muito a sua chance de ter disfunções sexuais. Então, essas podem ser as consequências entre os homens que a gente consegue achar com muita facilidade na literatura. E aí tem as outras características, enfim, consequências que são muito comuns com gêneros. Então, isolamento social, baixa autoestima, comportamentos de automutilação, vergonha, sentimentos de culpa. O sentimento de culpa é quase que unânime nas vítimas. O agressor consegue promover uma situação em que a criança se perceba como vítima, e aí ela cresce com esse sentimento como se ela fosse culpada por aquilo. Então, a gente pode dizer que essas são as características mais comuns que estão associadas à violência sexual como consequências. E se eu fui vítima, ou se eu tô sendo vítima de violência sexual, tô aqui ouvindo esse episódio, tô me identificando, tô percebendo talvez que eu sofri uma violência e nem sabia que tinha sofrido, né? Como e onde procurar ajuda? Acho que tem que fazer essa pergunta. E é muito legal porque poucas pessoas fazem essa pergunta como se todo mundo soubesse, sei o que fazer sobre isso. Então, se você foi vítima de violência sexual, vou fazer agora a propaganda do Memórias Masculinas. É a primeira tem que organização fazer. Esse espaço aqui é para isso. Nós somos a primeira organização do terceiro setor sem fins lucrativos que oferece atendimento psicológico exclusivamente para homens que foram vítimas de violência sexual. Então, em tese, o SUS deveria dar conta de
fornecer atendimento psicológico para os homens que foram vítimas de violência. Primeiro que os homens não procuram ajuda, é muito difícil procurar ajuda, e aí quando procuram ajuda, o SUS deveria ter uma estrutura para acolher esses homens, mas não tem. Se eles chegarem em algum CAPS, por exemplo, o Centro de Apoio Psicossocial, e falar, olha, fui vítima de violência sexual e quero fazer psicoterapia, as pessoas podem até achar que ele está num delírio, porque isso é completamente fora do comum, do cotidiano. Então, o Memórias Masculina oferece atendimento de plantão psicológico para esses homens. Então, se a violência aconteceu há algum tempo atrás, e você é maior de 18 anos, né, se você está ouvindo, você é maior de 18 anos, e você se identificou com algum episódio de violência, que possa ser das mais simples, se é que tem uma violência simples, que foi uma passada de mão, um beijo forçada, ou das violências mais graves, que teve violência física, penetração, qualquer coisa nesse sentido. Se você foi vítima de violência, é maior de 18 anos, entra no nosso site, memoriasmasculinas.org, e aí tem uma aba lá que chama Quero Ajuda. Você preenche um cadastro com informações muito básicas e a gente vai entrar em contato com você para marcar um atendimento com um psicólogo ou uma psicóloga que é voluntário do Memórias Masculinas. Se você está sendo vítima de violência sexual, é muito, muito importante que você se encoraje também para procurar ajuda psicológica. Por conta das resoluções do Conselho Federal de Psicologia, um psicólogo não pode atender virtualmente alguém que está numa situação de violência sexual. Então, a gente recomenda que você procure uma unidade de saúde mais próxima da sua casa e fale dessa situação de violência para você receber acolhimento psicológico. Além de procurar uma unidade de saúde para falar dessa experiência de violência e receber acolhimento psicológico, porque ele não pode ser feito virtualmente, você precisa contar para as pessoas que você ama e que te amam, para que elas te encorajem e você se encoraje de procurar uma delegacia. É muito importante que você consiga fazer a denúncia dessa violência. Ah, mas é uma pessoa conhecida, é uma pessoa que eu amo, qualquer coisa que possa te desencorajar a fazer denúncia não deve ser suficiente para te desencorajar, porque isso precisa ser denunciado, é crime, uma pessoa que faz isso precisa ser responsabilizada. E a gente sabe o quanto que é difícil falar sobre, para os homens é muito difícil falar sobre, mas se você conseguir falar com as pessoas que te amam, peça para elas ir na delegacia com você, na unidade de saúde que você for, pode falar, olha, eu não consigo ir na delegacia, vocês conseguem fazer a notificação para mim, mas é importante que você procure, se a violência está acontecendo, você procure apoio psicológico, se você tem condições de pagar por uma consulta psicológica, pague. Se você não tem condições de pagar, vá a uma unidade básica de saúde, fale dessa situação. Mas é também importante que você faça a denúncia formal numa delegacia. E aí é um problema gravíssimo, porque ao mesmo tempo que a gente quer encorajar as pessoas a fazer isso, a gente sabe que os agentes da segurança pública estão pouquíssimo preparados. Então é importante fazer essa alerta, porque se você é um homem e quiser procurar uma delegacia, vá certo de dizer que você foi vítima de violência e que você quer levar isso adiante, porque a pessoa tem que dizer que nem de violência sexual contra homens. E existe, desde 2009, estupro é um crime que foi também tipificado para pessoas do sexo masculino, estupro de vulnerável para ambos os sexos, exploração sexual, assédio, todos esses crimes é para homens e para mulheres. Então, se você foi vítima, Memórias Masculinas está aqui, a gente atende remotamente, de homens do Brasil todo, e se você está sendo vítima, procure uma unidade de saúde e uma delegacia. Eu sempre falo aqui também que eu sou psicanalista também, né? E o Memórias Masculinas, ele também oferece uma espécie de um treinamento para psicólogos, psicanalistas, terapeutas, né? Fala um pouco disso também, Sim. porque às vezes as pessoas que estão ouvindo a gente podem se interessar por serem voluntárias, né? Muito bom, tinha até esquecido de falar isso, bom você me lembrar. Eu sou um péssimo propagandista. Para ser voluntário no Memórias Masculinas, a psicóloga e a psicóloga, né, precisa preencher um cadastro, vai passar por um processo de seleção mesmo para a gente entender quem é essa pessoa, qual que é a motivação dela em fazer trabalho voluntário. A gente gostaria de fazer esse trabalho pago, mas por enquanto é voluntário. Qual que é a motivação dela, qual que é a disponibilidade dela,
se ela já tem alguma especialização, uma pós, qualquer coisa, a gente quer conhecer quem é essa pessoa que tem interesse pelo nosso trabalho. A gente fazendo esse processo de seleção, a gente inclui essas pessoas como voluntárias, esses psicólogos e psicólogas, e aí, a partir disso, a gente oferece um treinamento. Então, todos e todas, psicólogos e psicólogas voluntários Memórias Masculinas, passa por um processo de treinamento com a nossa equipe. E esse processo de treinamento vai desde sexualidade, no modo geral, constituição de masculinidades, o que é ser homem, o que é violência sexual, formas de violência, tipo de denúncia, prevalência de violência sexual, formas de consequências da violência sexual, até coisas mais objetivas da prática profissional, que é como fazer um relatório em relação ao atendimento, como produzir um documento escrito em relação ao atendimento, quais são as legislações que dizem respeito ao atendimento virtual. Então, passa com a gente no treinamento, desde as questões da própria violência até as questões do próprio atendimento no que diz respeito às orientações do Conselho Federal de Psicologia, principalmente. Então, se você está ouvindo a gente, não foi vítima de violência, mas é um psicoterapeuta e tem vontade de ser voluntário, entra no site, a gente vai entrar em contato mais rápido que puder, porque quanto mais voluntários, mais homens a gente consegue atender. Denis, as pessoas aqui do meu podcast devem estar até assustadas de tão quietinho que eu fiquei aqui, porque eu só sentei e ouvi e me deliciei com tanta informação importante que você traz assim sobre um tema que é tão pouquíssimo falado e que a gente sabe tão pouco, né? E acho que essa conversa deu para entender o quanto a gente precisa falar mais sobre isso, né? Cada vez mais. Então, muito obrigado, né? Muito obrigado pela tua participação aqui com a gente e é isso. Muito obrigado. Eu agradeci no começo, mas muito obrigado mais uma vez. Eu transformei a violência sexual contra homens numa causa pessoal. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa continuar falando sobre violência sexual contra as mulheres. A gente não quer criar uma batalha, quem sofre mais, quem sofre menos, não é nada disso que a gente quer fazer. A gente quer dizer com todas as letras, as estatísticas, elas são majoritariamente as vítimas, mas os homens, infelizmente, também são vítimas, e a gente precisa acolher esses homens. A gente precisa criar uma sociedade em que esses homens consigam falar sobre, a gente precisa construir uma sociedade em que a gente eduque as nossas crianças e adolescentes para eles identificarem qualquer situação de risco e consigam falar isso para evitar situações mais graves. Então, muito, muito obrigado pela oportunidade. Se as pessoas puderem compartilhar, se as pessoas puderem fazer outras lives, enfim, fazerem mais podcasts sobre o assunto. Quanto mais a gente fala sobre o assunto, é melhor. Para divulgar, né, meu Instagram pessoal só tem foto, só biscoito. denis.g.ferreira. Então, meu Instagram pessoal, denis.g.ferreira. Não precisa seguir o Denis, mas, por gentileza, sigam Memórias Masculinas. O Instagram do Memórias Masculinas é @Memórias Masculinas. E o site do Memórias Masculinas é memoriasmasculinas.org. Então, não precisa me seguir no pessoal, porque é só biscoito. Então, se vocês puderem seguir no Memórias Masculinas, eu agradeço muito. Com certeza, o Memórias Masculinas também vai estar marcado lá no Instagram desse podcast, que é o @TudoGayPodcast. As pessoas também podem entrar lá e seguir, ficar atenta aí aos nossos próximos episódios. E é isso. Então, muito obrigado, Denis. Temos um episódio. Esse episódio usou áudios da biblioteca de áudio do YouTube. A investigação, produção, roteiro, execução, edição e divulgação foi feita por mim mesmo, Dan Bonfim. Se você quiser fazer uma colaboração espontânea em qualquer valor para apoiar financeiramente esse projeto, meu Pix é meu telefone comercial, 42 9983 38101. No Instagram estamos como @TudoGayPodcast. Mas se você quiser falar diretamente comigo ou conhecer meus outros projetos, é só procurar por @DanBonfim. Dan é com 2 N's, tá? Na descrição desse episódio, você também vai encontrar um link para assinar nossa newsletter gratuitamente e receber uma vez por mês conteúdos extras relacionados aos assuntos que tratamos por aqui. E tá no mundo mais um episódio do Tudo Gay. Siga, curta, comente, compartilhe. Um beijo pras travestis. Até sexta que vem. Tchau!